Saúde em Foco, com Luiz Fernando Correia. Oi, doutor, boa tarde. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, Nadédia. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, doutor. Essa semana, uma notícia que chegou dos Estados Unidos causou perplexidade em profissionais da área da saúde, que foi a retirada de algumas vacinas do calendário infantil. Eu queria que você retomasse isso antes da gente avançar, doutor, e contasse para o nosso ouvinte exatamente como é que foi essa decisão e o que é que saiu do calendário. Essa decisão foi uma decisão bastante estranha para todo mundo, porque, primeiro, eram vacinas que o mundo inteiro, não só os Estados Unidos, tinham como recomendação, né, para a gente poder seguir, porque, afinal de contas, o Centro de Controle de Doenças sempre foi uma referência, né? Então, algumas vacinas foram, das 17 vacinas recomendadas universalmente para as crianças dos Estados Unidos, sete delas foram retiradas. E o que mais chocou o mundo foram vacinas importantes, como hepatite B, rotavírus, vacina da gripe, hepatite A, hepatite B, ou seja, vacinas que reduzem, como a gente sabe, o índice de complicações graves, internações e mortes. E passaram a ser classificadas de uma maneira muito frouxa, no sentido estrito da palavra, ou seja, eles inventaram uma classificação nova, ou seja, a critério de uma decisão compartilhada entre os pais e os médicos. Ou seja, você vacina se quiser e se o seu médico te orientar a favor ou contra isso. E a gente sabe para quem isso foi determinado, né? Isso foi obra do Robert Kennedy Jr., que é o secretário de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, o equivalente ao nosso ministro da Saúde, e os seus companheiros lá, que vem fazendo uma campanha contra a vacina. Aliás, o Robert Kennedy Jr. ganhou dinheiro a vida inteira, isso é importante dizer, falando mal de vacina. Sim. Então, nada estranho que ele saísse com essa resolução. Uma resolução que foi questionada e é questionada por todas as sociedades médicas, principalmente as de pediatria do mundo inteiro e dos Estados Unidos também. Porque, afinal de contas, o que vai acontecer, Tatiana, é o que a gente já sabe, ou seja, vai acontecer uma queda na cobertura vacinal dessas doenças, né? Doenças que a gente sabe que são bastante complicadas, a gente não de repor depois dessa vacinação é uma coisa, é uma relação de confiança. Sim. Quando a gente quebra isso e começa a cair a cobertura vacinal, a consequência é trágica. E é um pacto social, acho isso tão importante, porque a gente está numa era da desregulamentação. Cada um faz o que quer, vai aprender a dirigir como? Se vira. Vai tomar vacina? Depende. Se seu pai acreditar em vacina, ele pode te levar. Mas a gente vive em sociedade, né? Então, a gente falava muito, o senhor falava muito aqui na época da pandemia, né? Que, sobretudo, quando a gente está falando de doenças que podem ser transmissíveis, né? Exatamente. A gente não vacina só para proteger a gente ou nossos filhos. A gente se vacina e vacina nossos filhos para proteger os que estão em volta. Porque existem crianças que não podem receber vacinas por doenças que elas já têm. Questões médicas, transplantes, tratamento de câncer, enfim, doenças que até atrapalham ou afetam a imunidade, essas pessoas eventualmente não podem ser vacinadas. Então você vacina todo mundo em volta dessas pessoas para proteger esse grupo. Mas aí depende de uma coisa que está em falta no mundo, né? Que parece que é a tal da empatia, né? Empatia é um item que eu acho que saiu da prateleira, está difícil de achar. E além da empatia, eu acho que é a noção de que vivemos socialmente, né? Não vivemos isoladamente, vivemos socialmente, somos interdependentes, queiramos ou não, né? Mas é uma coisa que as pessoas têm que entender. Vamos olhar a tal da vacina de hepatite B, né? É um dos grandes sucessos de vacina do mundo,
porque ela protege. No caso, estou falando de hepatite B, especificamente hepatite B para recém-nascidos. Por que é importante isso? Por quê? Porque no adulto, se a gente tiver contato. E o argumento do Robert Kennedy Jr. é de uma coisa assim assustadora. Ele diz que não, hepatite B é uma doença sexualmente transmissível. Por que eu vou vacinar um bebê? Você vai vacinar um bebê ou imbecil? Porque é o seguinte, em adultos, se você tiver contato com hepatite B, você pode eliminar o vírus eventualmente. Mas em bebês infectados ao nascer, porque suas mães eram portadoras do vírus, por exemplo, não tem condição de defesa. 90% de bebês infectados pelo vírus de hepatite B vão desenvolver infecção crônica do fígado. Uma em cada 4 crianças dessas vai morrer. Só que eles vão morrer décadas depois, ou por cirrose ou por câncer de fígado. É por isso que essa vacina que é aplicada logo que o bebê nasce, sempre foi tratado como uma rede de segurança. O que é uma rede de segurança? Porque, eventualmente, a mãe não fez o diagnóstico da hepatite B durante o pré-natal, ela não foi vacinada, por isso você vacina o bebê, para evitar que ele não tenha infecção crônica e não vá morrer de cirrose ou de câncer de fígado no futuro. Porque é o seguinte, isso é matemática, gente. 18 mil bebês por ano nascem nos Estados Unidos de mães com hepatite B. Se você vacinar adequadamente esses bebês, menos de 1% deles vão se infectar. Porque vão poder se defender do vírus circulante que eventualmente vai receber da mãe. Sem a vacina, o risco de infecção chega a 85%. Então, é o tamanho do problema, né? Se essa cobertura vacinal, infelizmente, se essa decisão não for revertida no próximo governo, se não se conseguir mudar a confiança do público, essa cobertura vacinal estima-se que vai cair para 40%. Isso significa que 60% dos bebês, né, desses que eu falei, 18 mil, deixam de ter proteção adequada. Sabe qual é a consequência? Entre 3 mil e 9 mil novas infecções por hepatite B nos bebês. Você vai ter entre 2.700 e 8 mil crianças com hepatite B crônica. Isso vai redundar em provavelmente 2 mil mortes no futuro por cirrose ou câncer de fígado. Mortes que vão acontecer 20 anos, 30 anos depois. Ou seja, as pessoas nem vão ligar uma coisa na outra. Isso é que é pior. Essa decisão tomada hoje vai explodir daqui a 3 décadas. E a pessoa vai morrer de cirrose e não vai nem saber por quê. Foi porque um senhor, que é um anti-vacina, estava tomando conta das vacinas de um país do tamanho dos Estados Unidos. É simples assim. O sistema não é perfeito. Nem toda gestante, nem nos Estados Unidos, nem todas as gestantes fazem pré-natal. Nem todos os exames são registrados direito. Nem todos os bebês voltam para completar o esquema de vacinação. Então, a dose da hepatite B ao nascer sempre foi um cinto de segurança para a criança. Mesmo que se os outros itens não tivessem sido feitos, alguma coisa, alguma proteção ela tinha, como eu falei lá em cima, 99% de proteção. Agora, se essa oferta dessa vacina deixa de ser universal, se a mãe não fez pré-natal completo, não foi vacinada, não teve seus níveis de exame registrados, não foi, obviamente o bebê não vai voltar para tomar vacina, porque a vacina não está sendo oferecida universalmente. Ou seja, o que a gente vai ter? Cirrose, câncer de fígado, necessidade de transplante de fígado, mortes que podiam ser evitadas. O que parece para as pessoas, vocês estão reclamando à toa, foi só uma mudança administrativa, mudaram ali o nome da recomendação. Não, gente. O nome que você dá para uma recomendação de saúde pública, que ou seja, a vacinação universal, ela passa a ser uma vacinação por decisão compartilhada, o nome é tão importante quanto a implantação dessa recomendação. Sim. Porque as pessoas vão ouvir isso e vão acreditar nessa balela. Então é o seguinte, gente, saúde pública é coisa séria, tem que ser política de Estado, não pode variar ao vento e à vontade de quem estiver sentado na cadeira. Ai, doutor Luiz Fernando Correia, que dureza. A gente está aqui toda terça e quinta falando a favor da saúde, no nosso Saúde em Foco com o doutor Luiz Fernando Correia.
Obrigada, doutor. Um abraço e até terça.